Olá, meu nome é Liliane Tanus, sou docente da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e o objeto dessa apresentação refere-se aos resultados parciais da primeira etapa do meu projeto de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. O meu orientador e também parceiro nessa missão, vanguarda e bandeirantes de inserção das metodologias ativas no campo da odontologia é o professor Sérgio Fernando Torres de Freitas. E para facilitar a compreensão do nosso estudo, nós dividimos a apresentação em 5 grandes perguntas: o porquê, o para quem, o como, quais foram nossos resultados principais e o que realmente a gente pode afirmar. A primeira pergunta, o porquê da relevância desse estudo, porquê da sua importância, nós compreendemos que nesse momento as instituições formadoras são convidadas a mudarem suas práticas pedagógicas, numa tentativa de se aproximarem da realidade social e de motivarem seus corpos docente e discente no sentido de tecerem novas redes de conhecimento, compatíveis com a mutualidade das sociedades contemporâneas. E esse convite, com certeza, ele se opõe às metodologias conservadoras e tradicionais, e eles são uma oposição a um conhecimento fragmentado, reducionista e de uma reprodução acrítica do conhecimento. O uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, então, trazem encaminhamentos promissores, principalmente pela potencialidade dos seus diferentes elementos, dentre eles o desenvolvimento da autonomia, a interação, a articulação dos saberes, o respeito ao contexto, o respeito à diversidade de conhecimento, de ideias, de pensamentos, de condições e opções, e o respeito ao conhecimento prévio e principalmente o deslocamento do protagonismo do professor para o aprendiz, para o estudante. Então, a gente pode partir para a nossa segunda pergunta, o para quem. Eu diria que esse estudo, ele é para todas as pessoas que têm interesse e que estão inquietos e inconformados com os nossos espaços pedagógicos, E nesse momento, esse estudo coloca uma luz na área da saúde e especificamente junto aos profissionais do campo da odontologia. Vale a pena, então, a gente reforçar aqui qual é o nosso objetivo, Que o objetivo desse estudo foi compreender a percepção dos docentes e preceptores, participantes de um curso teórico prático de processos educacionais em saúde, com ênfase em metodologias ativas de ensino e aprendizagem para utilização nos mundos e nos campos da educação e do trabalho na área da odontologia. Partindo então para a nossa terceira pergunta, o como, que vai elucidar o nosso percurso metodológico. É uma pesquisa de natureza qualitativa, participaram do estudo 10 profissionais, entre docentes e preceptores da Rede SUS aqui do município. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina e nós trabalhamos de março a junho de 2018, é um estudo recente, em 6 encontros, totalizando 120 horas, sendo 80 horas presenciais e 40 horas ensino à distância. As oficinas, elas foram estruturadas em 2 grandes eixos. O primeiro eixo, nós trabalhamos reflexão prática docente e preceptoria, e o segundo eixo, a prática simulada da docência e preceptoria nos processos de ensino-aprendizagem. A análise de dados foi a partir das transcrições das falas desses sujeitos e nós trabalhamos com a análise temática de Aguiar e Ozella em 3 etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento e interpretação, que confluiu em algumas categorias. Eu chamo a atenção nessa apresentação a 3 categorias e peço licença para vocês, ao mesmo tempo que eu vou descrevendo essas 3 categorias, eu vou fazendo a leitura de falas mais significativas, de transcrição de falas mais significativas. Aproximação, primeira categoria, aproximação e apropriação dos processos de ensino-aprendizagem educacionais construtivistas. Então, esse curso para mim puxou muito para a reflexão, refletir sobre o que faz, refletir palavras e até o vocabulário. O resgate do ser humano. Puxa vida, o ser humano é constituído de sentimentos, ele tem componente emocional, cognitivo, pensar e agir com amor, com generosidade. Todas as aulas era resgatado isso.
tive a oportunidade de refletir sobre alguns processos que certamente foram transformadores, me permitindo abrir os olhos em direções ainda não vislumbradas. Na categoria Comunidades de Aprendizagem, Dialogia, Facilitação e Amorosidade, a gente é tirado da zona de conforto o tempo todo. A gente é instigado a falar, a se colocar, a dizer o que sente, o que a gente pensa, e isso é uma coisa muito boa. Segunda fala: virei aluna de novo. Eu queria o método tradicional, queria sentar aqui passivamente. Daí eu sentava e a facilitadora perguntava para mim: e o que você pensa? E para você, como que é isso? Como você se sente nessa situação? E daí você precisa achar uma palavra para definir o que você sente e iria compartilhar com os outros. Foi um exercício mental e emocional. A última categoria, aprendizagem significativa, o formato utilizado traz proximidade, chorar e sorrir foi uma terapia em grupo, foi um despertar. O que vai acontecer hoje, cada dia vivíamos coisas diferentes. Descobri que existem outras formas mais amenas, delicadas, amáveis de você executar essa tarefa tão bonita. O curso nos mostrou isso, outras formas de educar, de sintonizar com o aluno, de reconhecer que ele também sabe. Então, nossa discussão, ela passou pela o entendimento, né, de que há um processo permeado pela descoberta de novas posturas necessárias, tanto para o educador como para o aprendiz. Notou-se também que os participantes perceberam a importância de ferramentas ativas nesse processo de forma compartilhada. E evidenciou para nós que essa percepção do grupo, ele se aproxima de pensamentos de vários autores construtivistas, podendo citar aqui Vygotsky, Freire, Magalhães, Bordenave, Alzhubel, Schönbrunner, e os mais contemporâneos, Maturana, Morin, e as nossas contemporâneas, Berbel, Mitre e Lima. Construtivismo significa isto, a ideia de que nada a rigor está pronto, acabado, e de que especificamente o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Foi importante para nós a concentração de falas que trouxeram a questão da amorosidade. E salientamos aqui que a capacidade de desenvolver vínculo afetivo, nem sempre o vínculo é positivo, mas um vínculo que seja afetivo entre educador e educando deve ser construtivo e benéfico para ambos, e não representa um amor de natureza forjada, dissimulada, enganosa, ilusória ou inventada. Essa amorosidade aqui descrita no contexto educacional, ela estará presente sempre que expressarmos a outrem de forma legítima e sincera. Consideração, ternura, cuidado, afeto, carinho, respeito, compreensão com a acolhida. Então, exercer a função de facilitação dos processos educacionais na companhia da amorosidade, da afetividade e da efetividade, com certeza resultará em brilhantura. Finalizando a nossa última pergunta, o que então podemos afirmar? Duas considerações nós trouxemos. Que esse trabalho permitiu compreender que docentes e preceptores percebem que as metodologias ativas são importantes para a área de odontologia, sendo necessário tanto que educadores e aprendizes assumam uma nova postura no processo educacional, propiciando dialogia e amorosidade. E, além disso, é importante notar que docentes e preceptores obtiveram uma percepção semelhante em relação ao processo formativo permeado pelas metodologias, possibilitando a sua imediata aplicação no contexto da universidade e da rede SUS. Obrigado por poder compartilhar com vocês esse nosso trabalho.